Saúde os irmãos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E os ouvintes da palavra de Deus, uma boa noite de salvação. Estão meio escuros, mas mesmo assim nós vamos transmitir a palavra do Senhor, amém? Está bem escuro que eu não tenho um cenário preparado nem nada, mas nós vamos falar aquilo que o Senhor nos ordenar nessa noite. E no final dessa palavra, eu estarei contando o restante do testemunho do mendigo. Os irmãos lembram? Lá do vídeo que fala arrependimento, perdão e o amor. No final do vídeo estarei contando o restante para os irmãos que ficaram curiosos em saber o que aconteceu. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração rápida para falar de que o Senhor nos ordena, porque o tempo não nos espera. Amém? Glorioso Deus e maravilhoso Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção e a tua misericórdia. Tu sabes que nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Que nós não venhamos falar nada de nós mesmos, Senhor, mas que seja tudo do teu Espírito, Senhor. Que o Espírito Santo da verdade fale em nossa boca, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, e que os corações, papai, venham encher de gozo da tua palavra, e que o Senhor possa abrir os ouvidos dessas vidas para que eles ouçam, Senhor, a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ler em Ezequiel 2 até o 8. E se eu não conseguir ficar aqui sentado, irmãos, vou ali para trás, vai ficar escuro, mas tá? Ezequiel 2, 8. Vou pegar aqui a lanterna, tá, irmãos? Para me ler, porque tá bem escuro mesmo. Ezequiel 2, 8 até o 8 diz assim. A partir do 2 até o 8, tá, irmãos? E disse-lhe-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblantes duro, obstinados de coração. E eu te envio a eles. E lhes dirás assim, diz o Senhor Jeová, quer que ouça, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejais sarças de espinho para contigo. E tu habites em escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assustes com os teus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça, quer que deixe de ouvir, pois são casa rebelde. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, e não sejas rebelde como a casa rebelde. Abra a tua boca e come o que eu te dou. Glória a Deus. Essa palavra gloriosa, o Senhor, aleluia, nos manda falar essa noite. O que eu vou falar, irmão, eu fiquei meio duro, porque nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos ordena, amém? Eu quero vos lembrar mais uma vez, irmãos, que em Amós 3:7, o Senhor diz assim:
Certamente que o Senhor não fará nada, sem antes avisar os seus servos e profetas. Deus, ele não fará nada, sem antes avisar aos seus servos e profetas. Talvez você fale assim, irmã, mas que palavra difícil, que palavra dura. Mas Deus quer falar com os moradores da terra. O homem tem se tornado cada vez mais rebelde, com semblante duro como o Senhor. O Senhor tem falado, mas a igreja não tem ouvido a voz do Senhor. Antes tem endurecido o seu coração e tem andado pelos seus próprios conselhos, pela sua própria natureza. E Deus manda um recado para a terra. Ai de vós, terra, se não se converter os vossos maus caminhos. Leia essa palavra sozinho e sabe que o Senhor vai falar contigo. Deus está muito triste com os moradores da terra. O homem tem desobedecido à lei de Deus. E Deus manda mais uma vez um aviso para a terra. Se vós não se converter dos vossos maus caminhos e não voltar ao primeiro amor, Deus não cessará as vossas dores. Deus apertará ainda mais o seu braço contra a terra. Deus está tão contrariado com a terra, irmãos. Deus tem olhado para os profetas. Profetas que têm falado de si mesmo. Profetas que têm seguido seus próprios entendimentos. Tanto é que não tem se cumprido. Lembre, irmãos, quando Micaias, presta bem atenção. Micaias foi diante daquele rei. Vamos ler aqui a palavra onde que está Micaias. Micaias foi diante do rei. Aleluia. Micaias, ele está registrado em 2 Reis. Micaias profetiza a morte do rei. Pode começar. Está registrado em 2 Reis em diante. Pode ler 2 Reis. E você vai ver a história de Micaias. Micaias era um profeta de Deus. E naquela cidade havia muitos profetas. E aqueles profetas profetizavam somente o bem para o rei. O rei daquela cidade. Significa hoje o rei do nosso país, que é o presidente do seu país, o presidente do meu país, os nossos reis. Os reis são os presidentes. E porventura, o rei queria ir a uma peleja. E porém ele consultou todos os profetas. E todos os profetas profetizaram bem para o rei. E dizia, pode ir, ó rei, o Senhor é contigo. Mas, porém, o rei quis saber se ainda havia outro profeta que profetizaria o bem, o último profeta da cidade. Mandou então chamar Micaias, e Micaias disse ao rei, o Senhor manda te dizer que ele não irá contigo nessa peleja.
Então o rei se enfureceu contra Micaias e mandou encerrá-lo na prisão. E Micaias disse ao rei: se tu voltares desta peleja, o Senhor não é comigo. Se tu venceres essa peleja, o Senhor não é comigo. E o rei se enfureceu e, temendo as palavras de Micaias, tentou se disfarçar ainda naquela missão para pelejar pelo seu povo. E foi se levantando contra o profeta de Deus, e ele foi. Então, aquela missão, o rei não pôde voltar, porque o Senhor não era com ele. E a irmã me pergunta assim, os irmãos me perguntam assim, e onde estavam todos os profetas que profetizaram somente o bem para o rei? Que vergonha eles ficaram agora, porque o rei não voltou da peleja, mas somente um profeta havia profetizado que o Senhor não era na vida do rei. Mas todos os profetas profetizaram que Deus era com ele. E ele, seguindo aqueles monte de profeta, foi na batalha e não voltou. E eu quero vos dizer, o Senhor quer lembrar os irmãos que têm profetizado falsamente. Aqueles irmãos que têm falado com o seu próprio coração quer dizer. Talvez por poder, talvez por procurar uma posição também diante de um país que em pouco tempo já não existirá, porque Jesus já está voltando e a sua morada vai ser do outro lado da vida. Então, por que profetizas aquilo que o Senhor não te ordenou? Você que tem profetizado aquilo para ser o rei do seu país, dizendo que o Senhor é com ele, sendo que o Senhor não é. Cuidado. O Senhor está dizendo, o Senhor só é com o rei se arrepender dos seus pecados e não voltar a praticá-los mais. Porque a palavra de Deus fala em João 3:3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo é ser um homem transformado, sem maldade no seu coração, tendo piedade das almas e levando a um povo ao arrependimento, assim como Davi levava o povo ao arrependimento. Davi era um rei que tentava ser justo aos olhos de Deus. Agora, se vós, reis, o Senhor manda dizer assim, levar ao povo ao arrependimento, e vós mesmos se arrepender dos vossos pecados. Mas eu digo arrepender dos vossos pecados, porque quando você arrepende dos seus pecados, você deixa o seu pecado. Você deixa totalmente o pecado. O seu velho homem já era. Aí você diz assim, irmã, como eu vou me arrepender dos meus pecados e tornar um novo homem, sendo uma nova criatura? E você sabe o que está dentro do seu coração, a ganância, o poder. Isso não vai te levar a nada. A ganância e o poder, isso só vai te afilar na lama do pecado, te afundar na lama do pecado.
Conduzir a um povo ao arrependimento não é somente jejumar um dia ou 2 e voltar a cometer todos os seus pecados novamente. Levar o povo ao arrependimento, ser justo diante de Deus, é praticar a justiça, o amor, que é ao próximo, é o segundo mandamento. Amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar ao Senhor, quando você ama a Deus, você obedece a Deus. Quando você ama a Deus, você ama alguém, você procura fazer aquilo que Ele quer e andar nos seus estatutos. Jesus já está voltando e não tem tempo mais para a gente ficar com ganância. Não tem tempo mais para a gente ficar querendo poder na terra, querendo chegar a uma posição. Muitos profetas têm profetizado e têm falado aquilo que Deus não ordenou. E por isso têm ficado envergonhados. Ah, Deus vai cessar a praga. Ah, Deus vai cessar a praga. Aí você fica envergonhado, sabe por quê, irmão? Porque você falou aquilo que Deus não te ordenou. E Deus me manda dizer a ti nesta noite: cuidado, porque o grande dia do juízo está chegando. Cuidado com o que você vai falar. E o Senhor manda dizer uma coisa: Deus trará juízo sobre a terra. O juízo de Deus não vai ser brincadeira, não. Vai ser triste, irmãos. Vai ser triste. Vai ser lamentável. Miqueias 1 até o 10. Deus quer falar agora. Presta bem atenção em que Deus fala em Miqueias 2. Miqueias 1 até o 10. Miqueias 1 até o 10. Presta atenção que o Senhor vai falar. Eu lamento. Mas se vós não se converter dos vossos maus caminhos, a guerra não vai cessar. Ela apenas está começando. Ela apenas está começando. Manda dizer o Senhor para a terra. Já tenho chorado muito e orado ao Senhor, mas o Senhor tem dito para mim: não faça como Jonas, que temeu em levar a minha palavra a Nínive, dizendo que eu destruiria Nínive se eles não se arrependessem dos pecados. Jonas desejou a morte, porque aquela palavra era muito difícil. Mas às vezes nós podemos até ser perseguidos por falar a verdade. Mas um dia Deus me fez uma pergunta no monte, enquanto eu entregava um recado de Deus para uma pessoa. Deus me disse assim: tu serás o meu amigo? Ou serás amigo dela? Porque se tu não fizeres o que eu te ordeno, tu se tornarás meu inimigo e amigo dela. Agora, se fizeres o que eu te mando, tu se tornarás o meu amigo. E eu quero ser amiga de Deus. Eu prefiro ser amiga de Deus e que toda a terra me odeie se for a vontade do Senhor. Porque João, quando pregava no deserto, também foi perseguido. A sua cabeça foi oferecida em um prato por falar a verdade. Mas eu falo somente o que o Senhor me ordena. Talvez eu esteja hoje na profissão de Miqueias, que diz:
rei, se o Senhor não se arrepender, vós, rei, aí do seu país, onde estiver me ouvindo, se vós não se arrepender dos vossos pecados, e não se converter dos vossos maus caminhos, e não levar ao povo ao arrependimento, o Senhor não será contigo. Não adiante milhares de profetas todos os dias chegar no seu palácio e dizer assim para ti: o Senhor manda te dizer que é contigo. Porque esses não serão verdadeiros profetas. Esses falam o que a sua carne manda, o que o seu ego manda, para encontrar uma posição ou para obter algum êxito. Mas o verdadeiro profeta, ainda que ele morra, ele tem que falar o que o Senhor ordena. E o Senhor manda dizer à terra: se a terra não se arrepender, Deus não será convosco. Você que é profeta no seu país, falai na sua língua e dizei ao seu rei, ao seu presidente, aos seus governadores, e dizei assim a eles: o Senhor manda dizer que vós se convertai dos vossos maus caminhos e se arrependa dos vossos pecados, porque o Senhor, com toda essa guerra que o Senhor tem trazido sobre a terra, quer vos levar ao arrependimento. E o Senhor manda dizer que se o homem não se arrepender dos vossos pecados, o Senhor apertará mais ainda. Quando terminar essa guerra, chamada coronavírus, virá outras guerras piores, da qual vós se lamentará, diz o Senhor. Vamos ler o que o Senhor quer falar contigo em Miqueias. Vou usar a lanterna porque não dá para ler. Miqueias, glória a Deus. Miqueias 1, até 8, que diz assim: palavra do Senhor que veio a Miqueias, morazitas, nos dias de Jotão, a casa de Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, preste atenção, ó terra, e sua plenitude. E seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade, porque eis que o Senhor saiu do seu lugar. Preste atenção. Porque eis que o Senhor saiu do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, e como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel, ao qual transgressões de Jacó não é Samaria, das quais os altos de Judá não é Jerusalém. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de esculturas, presta atenção, e todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, em recompensa de prostituta se volverão. Por isso lamentarei e vaiei, ainda andarei despojado e nu, farei lamentações como os de dragões e pranto como de avestruz, porque as suas chagas incuráveis, por grande cidade de inimigo, e que és mais de 125.000 homens, não saber discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. O Senhor está falando assim, que há muitos homens na terra, muitos profetas,
Muitos pastores, muitos ministros de Deus, que não estão sabendo discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Estão falando aquilo que o Senhor não ordenou. Deus manda vos lembrar que Jesus está voltando. O Senhor já está às portas. Não há tempo de ficar alisando o couro do João, mas não, irmãos. É tempo de despertar. É tempo de conserto. Viu que o Senhor falou na palavra? Essas palavras aqui não são minhas. São reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Micaias 1 até o 10. É lamentável dizer a palavra tão dura nessa noite. Mas é a vontade do Senhor. E eu quero vos lembrar, o Senhor manda-te um recado. Deus manda dizer o seguinte à terra: não culpe o vosso presidente, não culpe os vossos governantes pelo que há de acontecer com a terra. Não serão eles os culpados. Eles não serão culpados disso. Porque é permissão de Deus. Não culpes. Talvez você vai pensar assim, mas eu voltei no presidente achando que ele ia mudar a nossa história. Aí você se enganou. Porque não é tempo mais de mudar história nenhuma. É tempo de preparar a sua vida espiritual para morar com Jesus. Não culpe o presidente do seu país, nem do meu país, por o que há de acontecer com a terra. Porque ouviste bem Deus falando que Ele visitará a terra com suas próprias maldades. Deus está insatisfeito com os moradores da terra. Deus está insatisfeito com as vossas atitudes. Mas Deus manda dizer à terra que ainda há esperança. Sim, ainda há esperança. Se vós se converter dos vossos maus caminhos, diz o Senhor. Sabe, irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra aqui de esperança, como eu queria. Porque eu passo a minha vida orando pelas almas. Eu trabalho com prisões, com presidiários, com pessoas totalmente perdidas. Mas o Senhor me faz ter amor por essas almas, porque amar ao próximo é o segundo maior mandamento. E Deus manda vos alertar do amor e o arrependimento. É o que o Senhor quer da terra. Mais uma vez, o Senhor manda lembrar. Irmão, o que vai acontecer com a terra? Leia nos versículos que eu acabei de ler. Em Miqueias 1:10, em Ezequiel 2 até 8, você encontrará a resposta. Deus quer arrependimento da terra. Convertei dos vossos maus caminhos. E eu peço aos irmãos que não culpeis os vossos presidentes pelo que há de acontecer. É tudo permissão de Deus. Muitos deles estão tentando salvar o seu país. Muitos deles estão tentando até achar um culpado para isso tudo. Mas não haverá culpado para isso tudo. Porque o Senhor, Ele diz assim, Ele faz o bem e faz o mal. Ele é amor e é justiça.
A irmã quer dizer que Deus é ruim? Não. Deus é amor. É por isso que Ele está fazendo isso, para tentar salvar almas. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para Deus, almas são importantes. O que importa para Deus nesse momento são as almas se arrependerem e aceitar Jesus. E assim o Senhor nos levar ao arrependimento, porque Ele tem um lugar preparado para nós após esse mundo. A riqueza desse mundo vai passar. Tudo aqui está passando. Um dia você vai olhar para os crentes e vai falar assim, bem que aquele povo falava, que os dias finais estavam chegando. Eu dou honras e glórias ao nome do Senhor Jesus, porque Jesus está voltando e nessa terra aqui, irmãos, para falar a verdade, eu nunca tive nada mesmo. E para mim, tudo que eu tive aqui foi o maior tesouro que o homem pode ter na terra. É Jesus. O maior tesouro que o homem pode ter, eu tive. O compromisso com Deus e a salvação da minha alma.